Muito bem, estamos começando mais um Esporte Total na sua televisão, TV Centro Minas, canal 58 HF, NET TV a cabo, canal 12. Obrigado pela sua audiência. Programa de hoje vamos falar do América, Cruzeiro e Atlético. Olha que rodadaça, meio de semana, hein? Cruzeiro pegando o Joinville fora de casa e o Galo vai pegar o Grêmio. Mais de 34 mil ingressos já foram vendidos. E Thiago Maia, seu destaque para hoje. Realmente, bom dia, Edmilson, bom dia para o pessoal de casa. Não podemos deixar de destacar a rodada completa do Campeonato Brasileiro hoje da Série A, onde tivemos Série B. Hoje começa a Série A e termina quinta-feira com jogos dos times mineiros. Tanto o Cruzeiro quanto o Atlético jogam na quinta-feira, ambos no mesmo horário, às 9 horas da noite, cada um com seu objetivo. O Galo continuar em primeiro lugar, sem ninguém por muito perto, né? Essa é a expectativa em vencer o Grêmio e distanciar até um pouquinho do pelotão que está de terceiro para baixo, né? E o Corinthians que deve continuar muito próximo ali, até porque tem um jogo contra o Sport dentro de casa e creio eu que deve ganhar. Mas também não seria surpresa se o Eduardo Batista armasse uma casinha e o Corinthians caísse dentro dela. Já o Cruzeiro, o objetivo é outro, é conseguir vitórias ainda nesse restante de turno. Pega Joinville e Internacional, para quem sabe no segundo turno começar a pensar, começar a almejar algo mais no campeonato. Exemplo, brigar para entrar no G4. Muito bem, então, a gente começa falando da Série B do Campeonato Brasileiro, mas antes, ô Thiago Maia, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre as coisas do Democrata de Sete Lagoas, Democrata que está aí em segundo lugar na Série B. Conta pra gente o que está acontecendo com o Democrata, treinando, na competição, tá bem na competição, né? Precisa aí agora de mais uma vitória para ficar tranquilo, né? Que afinal de contas, segunda divisão do Campeonato Mineiro, que é aquela terceirona antiga, não dá para brincar. Se tropeçar, começa a complicar e se não subir para o módulo 2, é um projeto enorme que vai por água abaixo. Olha, Edmilson, são 5 equipes em cada chave desse Campeonato Mineiro da segunda divisão. O Democrata hoje é segundo colocado do seu grupo com 6 pontos. O primeiro é o Formiga com 6 pontos e o terceiro é o Betinense com 4 pontos. Só que o Formiga já encerrou seus jogos da primeira fase, do primeiro turno. Agora está esperando os jogos da volta. O Formiga já fez 4 jogos e soma 6 pontos. O Democrata tem 3 jogos, 2 empates fora de casa e uma vitória dentro de casa contra o Arsenal. E o Betinense tem 4 pontos com uma vitória, uma derrota e um empate. E o próximo confronto do Democrata, às 18h30 do sábado, será contra o Betinense. E nesse caso, o Formiga vai folgar porque já completou os seus 5 jogos. Porém, na volta do retorno, que é o segundo turno, o Formiga começa folgando novamente, porque o campeonato, quando se termina o primeiro turno, o segundo turno começa de trás para frente. E o Democrata joga novamente contra o Betinense, dessa vez fora de casa. Então, esse próximo jogo do Democrata contra o Betinense, sábado, é muito importante. Porque se o Democrata vencer, o Democrata assume a ponta da tabela com 8 pontos, 2 pontos à frente do Formiga e deixa a equipe do Betinense lá atrás com 4 pontos, abrindo uma grande distância. E depois volta a enfrentar novamente o Betinense. Então, esses 2 confrontos aí vai ser o parâmetro realmente do que o Democrata vai conseguir, até onde ele vai poder chegar. E eu acredito que o Democrata vence, que o Democrata possa sim esperar algo mais dele, e a expectativa é boa e é claro que é sempre imaginando lá na frente, em se classificar, depois conseguir bons resultados, conseguir o acesso para o módulo 2 e ano que vem no módulo 2 ter o acesso para o Campeonato Mineiro da Série A. E falando mais, Democrata, os jogadores, os destaques aí, é claro que o André Dias, né? Um jogador de muita importância, fez o gol contra o Arsenal, jogando lá em Formiga, lá no Juca Pedro, contra a equipe do Formiga. Ele sofreu o pênalti que o Ramon bateu e converteu, e é um jogador que vem chamando a responsabilidade, um jogador que já teve passagem por Cruzeiro, por Botafogo, por Goiás, por grandes times do futebol brasileiro, da Série A, e também já jogou no futebol do exterior, jogou no futebol asiático, jogou no futebol japonês. Então é um jogador que dinheiro para ele não falta, ele está jogando porque ele se comprometeu a ajudar o grupo de investidores, é um jogador que realmente gosta de estar em campo, gosta de praticar o futebol. Enquanto isso, o técnico Jurandir vai acertando a casa. Hoje, quinta-feira, hoje, quarta-feira,
deve ter um treino no Serrinha, amanhã, na quinta-feira, deve ter o último treino para definir a equipe, aquele coletivo apronta, para sexta-feira fazer o recreativo e sábado sim vai para o jogo. O Democrata muito bem. E outra coisa, a torcida tem que comparecer. A hora da torcida comparecer, mostrar que tá junto é agora, porque não adianta depois lá na frente começar a falar, pô, mas o Democrata não. Tem que ir ao campo, tem que prestigiar. Ingressos aí promocionais a preço de R$10. Acho que já estão sendo até comercializados, depois vou até dar uma conferida aqui. E Democrata é isso aí, precisa de torcedores apoiarem, porque como a Arena do Jacaré é um campo muito grande em questões de número de torcedores, cabem até 18 mil torcedores. Primeiro jogo do Democrata teve pouco mais de 700 pagantes, e esse jogo aí, sim, todo mundo esperando na casa dos 1.500 torcedores. Olha, Thiago, eu tô vendo a movimentação até interessante, né, em cima do marketing do Democrata. A gente sabe muito bem que é a segunda divisão, a gente sabe muito bem que o histórico de torcedores em Sete Lagoas não é de lotar estádio a favor do Democrata, do Minas Futebol e tudo mais. Mas eu acho que agora com esse grupo de investidores e o Democrata com um profissional até interessante, dá sim, pela campanha que vem fazendo, dá para chegar para o módulo 2 e como é um projeto, não adianta, vai ter que subir um degrau de cada vez. Ano que vem pega o módulo 2, depois só para a primeira divisão e aí é se manter. A gente vai torcer para isso. Agora, sábado, 18h30, horário bacana, dá para levar os familiares, o preço do ingresso também bem interessante. E agora é apoiar o Democrata, porque tem muita gente que é assim, é profeta do acontecido. Depois que acontece, mas não falei, para que apoiar o Democrata? Então não, o Democrata está certo, que nos últimos anos não fez boas campanhas, foi despencando, e isso desestimula o torcedor. Apesar de que é o momento agora de 18h30 comparecer e acompanhar o Democrata de perto, porque fez um excelente plantel e eu acho que dá para subir. E é bom frisar que, para quem tá vendo o programa aí, às vezes eu tô pensando assim, pô, Edmilson e o Thiago estão loucos. O jogo vai ser domingo, 10h30. Não, o jogo tava marcado para domingo, domingo, 10h30, mas foi antecipado para o sábado, 18h30, porque no domingo parece que vai ter um encontro evangélico, uma coisa nesse raciocínio aí, e não vai ter como fazer o jogo no domingo. Então o jogo passou do domingo, 10h30 da manhã, para sábado, 18h30. Muito bem, então. Vamos pular agora para falar um pouquinho do América, porque o América ontem, né, 18ª rodada, o América precisava de uma vitória fora de casa e conseguiu. O América hoje é o segundo colocado com 34 pontos. Vitória também venceu 34, critério de desempate. O América com 34 pontos está em segundo. Botafogo também venceu, é o terceiro com 33. E 32 está o Bahia em quarto lugar. Depois vem Sampaio Corrêa com 31 e Náutico com 29. O América, Thiago Maia, fora de casa, foi lá, quebrou o tabu, legal, venceu, beleza. E agora é pegar o Botafogo, aí é o confronto direto. Botafogo tem 33, o América tem 34. E então, é hora de dividir as águas contra o Botafogo? O Sampaio Corrêa tem o quê? Tem 31 pontos? Sampaio Corrêa está em 31 e quinto, quer dizer, está coladinho Sampaio, ali na turma toda. Ascensão do campeonato das últimas rodadas aí, vencendo o Sampaio Corrêa, que estava mais no meio de tabela e conseguiu chegar já aos 31 pontos aí, encostando lá no pessoal da frente. Mesmo número de pontos do que... Não, tá 31, 32, 33, atrás, 34. Ponto atrás do Bahia. Um ponto atrás do Bahia. Atrás do é o Bahia. primeiro da zona de classificação. O Bahia que empatou ontem, jogando em casa com o Náutico 1-1. O Botafogo venceu o ABC por 3-1. O Vitória venceu o Luverdense jogando fora de casa por 2-0. E o América bateu a equipe do Ceará 2-0 jogando no Castelão. A América, mais uma vez, bem, com autoridade, trocando passes, sem pressa, rodando o jogo e deixando a equipe do Ceará um pouco desnorteada, que já não vive um bom momento. Aí pega uma equipe tecnicamente superior como a América, e os jogadores começam a colocar na roda, começam a trabalhar a bola, sem pressa, sem pressão, e o Givanildo tá me surpreendendo, viu, Edmilson? Surpreendendo mesmo, porque é um treinador que alguns falam, eu até mesmo já falei, eu fui contra a contratação do Givanildo Oliveira.
Eu fui contra quando ele veio, quando mandou o Moacir Júnior embora. Eu falei que era retrocesso. De novo, o Givanildo Oliveira não. E o Givanildo vai surpreendendo porque ele vai conseguindo dar um padrão, vai conseguindo formar uma equipe de futebol, vai conseguindo administrar o seu elenco, porque mesmo com vários desfalques que o América tem durante o campeonato, ele tá colocando um, tá colocando outro e o América não cai de rendimento, o América vem jogando muito bem. Ontem teve a volta do Mancini, o Mancini que fez o primeiro gol ainda no primeiro tempo. Mancini muito bem, Edmilson. Parece que tomou gosto novamente de jogar futebol. É claro E que tá você usando não a vai... sua experiência, né? Experiência. É claro que você não vai exigir do Mancini também que ele dá aqueles piques que ele dava antigamente, que ele pega a bola pelos lados mais do campo garoto. e vai dentro. Hoje ele tá usando mais a experiência. Tem uma coisa, a batida na bola do Mancini, ele não esquece. Bate muito bem na bola, coloca a bola onde quer e é um jogador que vem sim comandando, vem ditando o ritmo do meio de campo do América. O Marcelo Toscano é uma grata revelação que surgiu para o futebol brasileiro. É uma grata revelação que surgiu pelo América. Joga muito esse garoto, não tem tempo ruim com ele. Ele bate com a perna esquerda, bate com a perna direita, ele joga pelos lados do campo, ele pode jogar centralizado, ele pode jogar um pouco mais adiantado. Igual no jogo de ontem não tivemos aí nenhum centroavante, porque tanto o Cristiano quanto o Richarlison e o Rubens, todos estão no departamento médico. O Mancini que foi aquele homem que jogou um pouco mais adiantado. E fez gol, né? E fez gol, e sendo sempre mais auxiliado pelo Marcelo Toscano. Por diversas vezes na partida ontem a gente via troca de posicionamento. O Mancini vinha recuar e o Marcelo Toscano subia. Outra hora o Felipe Amorim também fazia essa inversão com o Marcelo Toscano. Então, muito bem sim o time do América. E o Bernardo acabou sendo expulso, o jogador que deixou o Vasco da Gama, tá no Ceará. Deve ter sido aí uma 20ª por aí expulsão do Bernardo, contando em toda a carreira dele. Muito bom jogador, mas um jogador que não tem cabeça. Um jogador Bernardo que é não aquele tem Bernardo do Vasco? que foi do Cruzeiro, agora depois passou pelo Santos. Agora tá lá na equipe do Vasco, tava no Vasco da Gama, agora tá. Mas o Bernardo ele é problemático há muito tempo. Ontem nós estávamos falando aqui, até que o Julinho ensinou aqui, dos jogadores problemáticos, né? Jobson, aquele Claudinei que foi assassinado, Adriano, e agora tem esse menino aí, o Bernardo. O Bernardo, no Vasco da Gama, teve um dia que pôs no Facebook lá, uma faca no pescoço, falando se a mulher largasse ele ia... Então, quer dizer, se o cara não tem um lado psicológico bacana fora de campo, dentro de campo, meu filho, pode saber que é problemático. Então, o Bernardo foi mais uma vez expulso. O América ontem, Thiago. E mais, só pra falar, a expulsão do Bernardo, o jogo tava 1-0 pro América, mas a expulsão dele não teve nada a ver, não influenciou em nada com o resultado, porque o América já tava dando um chocolate no Ceará. A questão de sair o segundo gol era questão de tempo, realmente saiu no segundo tempo, o Marcelo Toscano foi lá e fechou. O América ontem jogou com o João Ricardo, o Valber, depois o Anderson Conceição, o Wesley Matos, Raul, Thiago Santos, Leandro Guerreiro. É experiência misturada com a juventude, né, Thiago Maia? Você vê um Leandro Guerreiro ali na cabeça de área, você vê o Mancini lá na frente, aí teve o Felipe Amorim, depois o Henrique Santos, Tony, Marcelo Toscano e o Mancini. O público ontem foi de 11.594 e a renda 71.343. Manter futebol, gente... Quanto foi o público? 11 mil. A renda? 71 mil. 71 mil, Promoção então, do Ceará. O ingresso estava muito barato, realmente, porque o Ceará também... Agora, para você ver como é que o futebol, principalmente futebol de segunda divisão, né, Série B, é mais complicado. O América leva 1.000 e poucos pagantes aí. Ontem o público foi de 11 mil, deve ter sido uma promoção lá de R$5, alguma coisa assim. Não faço ideia para somar aqui agora. Foi, né? Pela renda, 71 mil, então quer dizer, para manter o futebol, 70 gente, dividido 71 mil por 10. dá R$7. R$7. Deu 11 mil... Então o ingresso é mais ou R$5 menos R$5 mais ou menos. Então, quer dizer, a gente imagina que como é que você mantém um plantel, um futebol profissional com renda de 71 mil em pleno Campeonato Brasileiro da Série B. Então, eu acho que o futebol tem que ser revisto. Eu acho que precisa sim de um apoio. Se roubar menos, gente, na CBF, dá para ajudar mais. Então, quer dizer, fica difícil manter o futebol profissional dessa forma. E o América, se for analisar as rendas do América, o América leva em torno a média aí de 1.000 torcedores ao estádio, né? A média do América em renda é 20 a 30 mil reais. Não tá passando disso, então a situação é bem complicada. É bem complicada. Você vê que o América tem o Independência, o América tem a sede, como é o nome da sede do América lá? Aquela
eu esqueço. Tem uma sede muito boa também, o América. Eu esqueci o nome agora do CT do América América. Então, no Landa Dumont. Então, quer dizer, é uma sede espetacular dentro de Belo Horizonte, valiosa. O América tem uma Independência também, que é um estádio espetacular, que o Atlético gostou demais do estádio. Mas o time do América tem tradição, é o segundo time do coração de todos os mineiros, mas não vai, não lota estádio. Você vê o Independência é 20 mil pessoas, não consegue colocar 10. Então você vê, o América bem no Campeonato Brasileiro, o América ano passado só não subiu por incompetência, e não vai, a torcida não vai, não sei o que acontece com o América, é igual o Democrata de Santa Cruz. Pode estar na primeira divisão, mas não vai. Difícil, né, Thiago Maia? Você vê que tá com um time bom, tá entre as primeiras colocações, mas não enche estádio. A torcida do Aí América, fica aquela lenda do América, só enche uma Kombi para ir pro estádio. a torcida do América a gente sabe que não é grande, é uma torcida pequena, porém não é definida só em 1.000 torcedores, em 1.400, 1.500 torcedores. Tem em BH tem uma quantidade boa de torcedores do América que poderiam sim comparecer e levar um público melhor sim ao Independência, fazer um caixa melhor, uma renda melhor para que o América mantenha esse elenco aí. Esse elenco do América não é um elenco barato, é um elenco que tem jogadores aí que tem salários Um pouco mais avançado, mais alto, mais avançado, e é difícil. Você manter futebol hoje sem renda é muito complicado. Pois é, então a gente espera. E outra coisa, o América também já esteve na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí? Você via também o Independência também, não tinha nada de espetacular. Então assim, mas se o América estiver na Série A, vai pegar grandes clubes. E aí quando tem Cruzeiro e América, Atlético e América, aí dá renda porque o estádio enche com torcedores de Cruzeiro e Atlético. Que só o Ameriquinha, difícil, né, gente? Tá igual o nosso Democrata de Alagoas. Vamos remando contra essa maré vermelha aí, mas ô luta, viu? Mas o futebol é assim, não podemos largar de mão, não. Ô Thiago Maia, vamos pro intervalo? Qual que é o telefone mesmo? 3774-6802? 3774-6802. A gente tá sorteando aí, vai fazer o sorteio na sexta-feira de um aparelho de DVD, oferecimento da Eletrosom. 3774-6802. Você dá uma ligada, deixa seu nome, telefone, endereço direitinho. E lembrando que até o horário comercial, viu, gente? Que o programa ele reprisa às 18 horas e às 22h30. Portanto, nesse horário, você não vai encontrar ninguém para fazer o atendimento. Portanto, até às 18 horas aí, a gente aguarda a sua ligação, 3774-6802. A gente vai para o primeiro intervalo, já já a gente volta.